Pronto, agora foi iniciada. Pessoal, muito boa noite a todos, tá? Dando prosseguimento ali àquela nossa proposta de gravar uns conteúdos, umas aulas curtas voltadas para a parte de conteúdo. Esse é o nosso segundo encontro. Para aqueles que eventualmente não assistiram o primeiro encontro, eu aconselho que assistam, tá? No primeiro encontro, a gente falou sobre os modos de endereçamento, né? Ou seja, como o processador ele consegue ir na memória, né, para trazer um tipo de instrução. Existem diversos modos. é, Chega um momento que existe uma estratégia que você tem que estudar para que você consiga acertar esses tipos de questões, mas eu não vou me alongar porque é a aula do primeiro encontro. Nesse primeiro encontro, houve a sugestão de um dos alunos que a gente falasse sobre a parte de normalização. Então, eu saí lá de arquitetura e organização de computadores e a gente vai entrar hoje numa jornada de banco de dados. Então, banco de dados tem diversos assuntos. Um dos assuntos que é bastante recorrente, cara, se algo que desaba em questão de concurso cai, tá? Ah, eu quero fazer para tribunal, cai normalização. Quero fazer para as áreas militares, cai normalização. Ah, eu vou fazer para Polícia Federal. Enfim, é um tema que ele é muito recorrente, tá? Dentro da parte de banco de dados. E é um tema que, na minha visão, é relativamente fácil, de compreender, e é claro que você precisa de alguns, digamos assim, algumas dicas para que você consiga acertar as questões, tá? Pessoal, normalização é uma estratégia que é usada em banco de dados relacional, né? Ou seja, tem que ter tabela para que eu consiga normalizar as tabelas, tá? Em um banco de dados hierárquico não tem normalização. Em um banco de dados em rede, que é outro paradigma, não tem normalização. Em um banco de dados orientado a objeto também não tem normalização, tá? É exclusivo, é um assunto exclusivo, né, de banco de dados relacionais. E só para a gente lembrar, tá? O conceito de relação nada mais é do que o seguinte: uma tabela, né, onde eu tenho uma estrutura bidimensional, né, que é formada por linhas, né, que são as tuplas ou os registros, e as colunas ali, né, que tem o domínio da informação, tá? Então, a normalização, galera, ela é uma estratégia que, assim, muita gente acha que uma vez que um banco de dados ele esteja normalizado, ele vai melhorar o desempenho. E acaba que a galera costuma explorar isso em prova para justamente derrubar o aluno, tá? Então, de cara, Rômulo, normalização ou forma normal, FN, ela serve para quê? Pessoal, vamos lá. A normalização, ela serve para evitar problemas ou anomalias de atualização, né? Imagina um cenário onde eu tenho um modelo de dados que eu tenho, por exemplo, um departamento de RH, e eu tenho do outro lado os empregados do departamento de RH. E é claro que eu tenho um relacionamento onde alguns, é, um conjunto de empregados consegue se relacionar com o departamento de RH. Imagina um cenário em que assim eu removesse um empregado e automaticamente eu viesse a remover todo o departamento, né? Então isso é um erro de modelagem de dados, tá? É uma anomalia, tá? Que você consegue evitar essa anomalia se você normalizar o seu banco de dados. Então perceba, galera, que a normalização ela serve para evitar anomalias ou problemas no momento que você insere um dado, no momento que você deleta ou no momento que você altera, atualiza, tá? Então, assim, normalmente, quando você faz muita normalização, o seu banco de dados, ele, primeiro, aumenta a quantidade de tabelas. Então, né, é muito comum você normalizar, criar mais tabelas, né? E quando você cria tabelas, para você fazer consulta, você vai ter que fazer junção. Então, acaba que, assim, fica mais aumenta a quantidade de tabela, as consultas elas se tornam menos performáticas, né, com normalização. As consultas ficam mais difíceis de ser feita. Né? Imagina se eu tenho uma única tabela, fica muito fácil fazer uma consulta numa única. Quando eu tenho várias, eu tenho que juntar ela para extrair informação. E fica também mais difícil de administrar. Então perceba, tá? Esse tipo de coisa cai em prova, tá? Quando se aplica a normalização, o banco de dados fica mais performático? Errado. Normalmente fica menos performático. Quando você normaliza, reduz a quantidade de tabelas? Errado também, na verdade aumenta. Quando você normaliza, fica melhor para gerenciar o banco de dados? Não, fica pior, porque aumenta a quantidade de tabelas. Mas quando você normaliza, o que acontece? Você evita problemas de anomalias de inserção, deleção e atualização. Ou seja, acaba que o seu dado ele fica com, digamos assim, mais consistente. Existem várias formas de normalização, tá? A começar pela primeira forma normal, primeira, segunda, terceira. Aí existe uma especialização da terceira, que é a Voice Code, né? Então perceba que a Voice Code ela é mais restritiva, ou seja,
Isso é muito comum, tá? No linguajar em banco de dados. Quando eu digo que a Boyce Code é mais restritiva, significa que primeiro tem que ter a terceira forma normal, para depois ter a Boyce Code, que é mais restritiva, tá? Aí vem a quarta e a quinta. E assim, e se é uma coisa que cai em questão de prova, é o seguinte, tá? Para estar na segunda forma normal, tem que estar obrigatoriamente em quê? Na primeira. Na Perceba ali o primeira. conjunto ali, tá? Romulo, e se eu tiver na terceira, obrigatoriamente eu estou em quê? Estou na segunda e também estou na terceira. Isso significa, se eu não atender a segunda forma normal, jamais eu consigo atender alguma superior a ela, ou mais restritiva, mais interna do que ela, tá? Então, essa imagem aí, ela é muito recorrente em questão de concurso, tá? Você consegue memorizar fácil, primeira, segunda, terceira. O que o aluno costuma escorregar é a Boyce Code. Então, perceba que a Boyce Code ela fica entre a terceira e a quarta, né? Para estar na Boyce Code, obrigatoriamente você está onde? Na terceira, na segunda e na primeira. Para estar na quarta, tem que estar na Boyce Code, terceira, segunda, primeira, e por aí vai. Isso aí são várias questões de concurso que cobra o que é, né, a normalização e as formas, né, o que engloba cada uma forma normal. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai começar a falar sobre cada uma delas, tá? A começar pela primeira, que é a mais simples de todas, tá? Para um banco de dados ele ser classificado como primeira forma normal, ele não pode ter, ele tem que ter todos os seus dados atômicos. Então, isso aí é uma informação que é um pouco assim abstrata, e a gente vai, né, destrinchar melhor isso aí, tá? Rômulo, o que é dados atômicos? Ó, dados atômicos é um dado que eu não posso subdividir, tá? Então, ele tem que ter todos os dados atômicos. Isso significa que se tiver um dado chamado composto, legal? Se tiver um dado composto ou se tiver um dado multivalorado, significa que ela não se encontra na primeira forma normal, tá? A forma mais simples de você entender é o contrário, tá? Rômulo, o que é então um dado multivalorado? Aí você pode fazer associação com o exemplo clássico de um telefone. Então perceba que, né, o Renan, ele pode ter dois telefones, não é isso? Ele pode ter dois telefones, legal? Então, assim, se o Renan tem dois telefones, né, perceba que esse dado telefone é um dado que ele é o quê? Multivalorado. Tem mais de um valor para o Renan. Legal? Se você pegar os dois telefones e tentar inserir isso dentro da mesma coluna, isso vai ferir a primeira forma normal. Que a gente fala que na primeira forma normal, os dados têm que ser o quê? Atômicos, ou seja, ele tem que estar no grão menor de todos. Beleza? Então, assim, você ter o Renan com dois telefones na mesma coluna significa que o seu banco de dados ele feriu a primeira forma normal e, como consequência disso, ele tem que ter um tratamento para evitar isso aí. E qual que é o tratamento para isso? Olha só, quando você tem um dado multivalorado, você vai fazer o quê? Criar uma nova tabela. Perceba que a normalização ela aumenta a quantidade de tabela. Então, vou ter, por exemplo, uma tabela pessoa, no caso do nosso exemplo ali, que tem CPF, nome, sexo, localização. Legal? E eu vou ter uma segunda tabela chamada, por exemplo, telefone, onde eu vou ter o CPF, né? E eu vou ter um telefone. Então, perceba que nessa segunda tabela criada, a chave vai ser uma chave primária composta por duas colunas. Vai ser o CPF e mais o telefone. Como? E por que não só o CPF? Porque só o CPF ele não consegue diferenciar uma linha das demais. Porque eu posso ter o CPF do Renan com o primeiro telefone dele. Posso ter abaixo o CPF novamente do Renan com o segundo telefone dele. Então, aí eu vou ter que ter uma chave primária composta para diferenciar o primeiro registro, que é o telefone 1, do segundo registro, que é o telefone 2. Feito isso, galera, o que é que eu fiz aí? Eu fiz um tratamento removendo os atributos multivalorados com mais de um valor. Tudo bem? Então, não pode ter atributo multivalorado, né? Se tiver, ele não atende à primeira forma normal, tá? Ele tem que estar atômico. Ou seja, aí você aprende das duas formas. Ele tem que estar atômico e ele não pode ser multivalorado. Legal? Né? E as bancas cobram assim, às vezes, o que é que tem que ser e o que é que não pode ser. Não pode ser multivalorado. Um outro exemplo de dado que não pode aparecer na primeira forma normal é chamado dado composto, tá? Dado composto, ele não é um dado atômico. Logo, ele não pode aparecer na primeira forma normal, tá? Rômulo, dá um exemplo aí de um dado composto. Por exemplo, um endereço. Um endereço, tá?
Vamos lá, eu vou falar aqui do endereço de Brasília, o Jefferson vai saber exatamente como é que é. O endereço, às vezes, ele tem o quê? Tem rua, né? Isso, por exemplo, né? Tem rua, ele tem bairro, né? Ele tem número, ele pode ter um CEP, ele pode ter diversos campos, né? E é comum, galera, às vezes, quando você está criando um banco de dados, você criar uma coluna apenas e diz assim, ó, coluna endereço. Aí coloca lá aquela tripa de informação. Aí tem rua, número, tem bairro, tem cidade, tem uma série de coisas. Esse tipo de dado aí é chamado dado composto, ou seja, esse dado ele pode ser subdividido em dados menores. Logo, ele não está no seu nível mais atômico, tá? Então, Rômulo, como é que eu faço para resolver um problema de um dado composto? Nesse caso aí, isso é questão de concurso, tá, pessoal? Eu não crio uma nova tabela. Né? O que eu vou fazer é o quê? Pegar o dado composto e eu vou dividir ele em várias colunas. Então, o endereço ele vai ter uma coluna para a rua. Legal? Não tem uma nova tabela, mas vai ter aquela coluna endereço, ela vai virar coluna rua, segunda coluna número, terceira coluna bairro, quarta coluna cidade, quinta coluna CEP. Então perceba que eu vou o quê? Pegando aquele dado que não está atômico e dividindo ele em um pedaço menor, tá? Ou seja, o que é necessário para estar na primeira forma normal? Então ele tem que ser atômico, né? Ou seja, não pode ser multivalorado, e ele não pode ser composto. Multivalorado, mais de um valor, aí você lembra lá o número do telefone, composto você lembra o endereço que ele pode ser dividido em partes menores. Existe, pessoal, a combinação do multivalorado com o composto, que é chamado o dado complexo. Isso aí já caiu em alguns concursos, por exemplo, o da Força Aérea já caiu, e de vários tribunais cobrou que era um dado complexo. Dado complexo ele é ao mesmo tempo multivalorado e ele é composto, tá? Exemplo disso, aí eu digo assim, o exemplo que é um telefone com DDD. Legal? Perceba agora que o telefone, né? Aí eu vou agora usar o João, né? O João, ele pode ter um telefone com DDD do Rio de Janeiro e ele pode ter um outro telefone com DDD de São Paulo, né? Perceba que o telefone com DDD, eu não posso dividir em duas colunas, uma coluna o DDD e a segunda coluna o telefone. E ao mesmo tempo, esse atributo aí, o João pode ter mais de um. Então, ele é composto e ele é multivalorado. Logo, ele é igual ao nome complexo. Normalmente, pessoal, as questões de concurso, elas cobram o complexo apenas de forma conceitual, tá? Ela não cobra muito ali a aplicabilidade dela. Bom, e se eu fosse resolver o problema do complexo? Aí ia ter que criar uma nova tabela, não é isso? E essa tabela ia ter, por exemplo, nesse caso aí, duas colunas, tá? Aliás, três colunas. Uma coluna para o CPF, uma segunda coluna para o DDD e uma terceira coluna para é, para o, para o número telefone. E a chave primária ia ser composta por todos os números, né? Porque assim, vamos lá, eu posso ter dois telefones do Rio, eu posso ter um telefone do Rio, um telefone de São Paulo, e por aí vai. Né? Então, a chave primária, a APK, ia ser composta pelas três colunas, CPF, DDD e também o número do telefone. Beleza? Vamos lá. Segunda forma normal, galera, já começa aqui a tal das dependências, né? Segunda forma normal, usa dependência. Terceira forma normal, usa dependência. Quarta forma, voice code, usa dependência. Quarta, usa dependência. Quinta, usa dependência. Só a primeira que não usa, que é o dado atômico, só para facilitar aí a memorização. Dependência, pessoal, vamos lá, é mais fácil você entender o conceito de dependência através do conceito de determinação, que é uma propriedade matemática, tá? Então, assim, vamos pensar no cenário em que é o seguinte, tá? Eu tenho uma tabela chamada aluno. Nessa tabela aluno, eu tenho três colunas. Eu tenho uma coluna chamada CPF, legal? Eu tenho uma coluna chamada nome e eu tenho uma coluna chamada sexo, né? Aí na coluna CPF está lá 111, João, masculino. Aí tá 222, Renan, masculino. Aí vem 333, Juliana, feminino. E vem 444, o Jefferson, masculino. Legal? Essa é a minha tabela, tá? Vamos lá. Pessoal, quando eu digo assim, ó, o CPF 111, né? Só o CPF ele consegue determinar o nome que é João? O que é que vocês acham? Só com CPF eu determino, eu digo assim, ó, pelo CPF 111, eu sei exatamente que se trata do João. Sim. Acredito que sim, professor. Sim, não existe nenhuma possibilidade de que um não seja outra pessoa que não seja João. Eu posso ter até um segundo João com outro CPF, mas 111 vai dizer assim, ó, é João.
E o 111, ele também determina o sexo, que é o sexo do João. Então, assim, o CPF, ele é uma chave que ele determina todas as outras colunas. Legal? Então, ele determina, ou seja, o contrário agora. As outras colunas são determinadas pelo CPF. Isso é o conceito, pessoal, de chave primária, tá? Uma chave primária, somente ela determina todos os campos não chaves, que é chamados de não primos. Olha só, já estou dizendo termos que caem em prova, tá? Chave, primo, não chave, não primo, tá? Isso cai em prova aí, só para vocês entenderem a diferença de um conceito para outro. Aí dá uma olhada ali para a tabela ali, existe o seguinte, tá? Perceba que na tabela eu tenho ali uma, uma tabela chamada empregada projeto, legal? Em que ela tem o número do CPF do empregado, legal? Eu vou pedir só para fechar só para fechar o áudio, tá? Senão a galera não consegue escutar. Aqui aparece. Pronto, fechei, tá? Aí, pessoal, na nossa tabela aí, né, do exemplo, ela tem o quê? O CPF do empregado e ela tem o código do projeto, né? Perceba que na tabela ali, ela tá mal feita, ela tem o CPF do empregado e tem o código do projeto. Com o CPF do empregado, eu consigo saber qual que é o nome do empregado? Certo ou certo? Certo, né? Pelo CPF eu sei o nome, tá? Pelo CPF do empregado, eu sei, por exemplo, ali no caso vai ser só o nome, né? No nosso exemplo, tá? Então perceba ali que o CPF, ele é uma coluna que ela determina o nome do empregado. Por sua vez, tá? Por sua vez, o projeto, né, o código do projeto, ele é uma coluna que vai determinar qual que é o nome do projeto. Legal? Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um problema, né? Que existe chave que determina campo não primo e uma outra chave que determina outros campos não primo. Então, essa tabela aí, empregado projeto, ela precisa ser subdividida em duas tabelas, conforme está embaixo, né? E na tabela abaixo eu já digo, olha, agora eu vou ter uma tabela chamada empregado, cujo campo CPF vai determinar o nome do empregado. Eu vou ter que ter uma segunda tabela chamada projeto. Aí eu tenho o código do projeto, que vai determinar o nome do projeto, e o código do projeto vai determinar o local onde se encontra um projeto. E eu vou ter que ter uma terceira tabela para unir essas duas tabelas, chamado empregado projeto. Nesse caso, eu vou pegar a chave primária de empregado, vou pegar também a chave primária de projeto e as duas serão a chave primária composta dessa tabela que vai ligar essas duas outras tabelas. E eu vou ter também ali uma coluna que é específica do empregado projeto. Ou seja, quando você fala horas trabalhadas, horas de trabalho não é do empregado e horas de trabalho também não é do projeto. Horas de trabalho é um campo, né, onde só é possível fazer quando eu tenho um empregado alocado no projeto. Vou dar um exemplo, tá? Digamos que eu tenho empregado Renan, que ele está no projeto de marketing. Renan, no marketing, ele trabalha 20 horas por semana. O próprio Renan, ele pode estar alocado em outro projeto, né? No projeto RH agora. No RH, ele trabalha 10 horas. Então, assim, eu só sei de horas quando eu tenho o Renan alocado num projeto, tá? Então, a segunda forma normal, ela é o quê? É a chave primária da relação. Ela tem que determinar todos os campos não chave. Legal? Tá? Uma parte interessante é o seguinte, tá? Quando você olha para a chave primária e ela só tem uma única coluna, que é chamada chave primária simples, e se a relação estiver na primeira forma normal, pessoal, automaticamente ela já está também na segunda forma normal. Então, o problema da segunda forma normal é quando eu tenho parte da chave primária determinando um campo que não é chave. Legal? Então, parte da chave primária determinando um campo não chave, isso aí é um problema de modelagem, tá? A gente pode pensar na seguinte forma, tá? Eu não consigo escrever aqui. Mas assim, digamos que eu tenha três colunas, a coluna A coluna B e a coluna C, beleza? Olha, A, B e C, três colunas. A coluna A é chave primária. A coluna B também é chave primária. Nesse caso, eu tenho a chave primária composta. E eu tenho a coluna C que não é chave. Nesse caso, olha só, A e B junto, ela tem que determinar C. Se A determina C e se B determina, por exemplo, D,
aí eu tenho um problema que fere a segunda forma normal, que é a dependência parcial, tá? Então, parte da chave primária, ela não pode determinar um campo que não é chave, tá? O pessoal teve dúvida? Tá tranquilo? Tá? Então, é uma dependência parcial, ok? Vamos lá. A terceira forma normal, ela trata de um problema chamado dependência transitiva. Nesse caso, olha só, pessoal, a dependência transitiva acontece quando um campo que não é chave, ele determina um campo que não é chave. Legal? Tá? Vamos lá, voltar para o primeiro exemplo. Eu tinha, que é a segunda forma normal. A, B, C e D. 4, tá? Para ficar mais fácil. A e B é a chave primária. Legal? Logo, A e B determina C e A e B determina D. Se eu tenho B determinando D, é um problema que fere a segunda forma normal. Legal? Porque parte da chave primária, que é só B, está determinando um campo que não é chave, que é D. Beleza? Eu não consigo desenhar, cara. Por isso que fica. Eu tenho que exemplificar com o dedo aqui, tá, mesmo? Que eu não consigo desenhar. Vamos lá. Na terceira forma normal, eu tenho a mesma coisa, tá? A e B como chave primária composta, tenho C e tenho D. Aí eu digo assim, ó, A e B determina C. Legal? E C determina D. Perceba que tem uma coisa estranha agora. C, que é um campo não chave, está determinando D, que é um campo não chave. O nome disso chama-se dependência transitiva. Então, sempre que acontece a dependência transitiva, né, significa que o seu modelo ele não está atendendo a terceira forma normal, tá? Só relembrando, primeira forma normal, atomicidade. Segunda forma normal, dependência parcial. Parte da chave primária não pode determinar um campo não chave. Terceira forma normal, dependência transitiva. Um campo não chave ou não primo não pode determinar um campo não chave ou não primo, tá? Senão, ele vai ferir aí a terceira forma normal. Beleza? A forma normal de Boyce-Codd, que é a próxima, tá? Boyce-Codd, pessoal, é uma forma normal mais restritiva do que a terceira forma normal. Na verdade, Boyce-Codd é uma especialização da terceira forma normal, né? Aí, assim, é tão especializada que se criou uma forma específica para ter. É como se fosse a 3,5 Boyce-Codd, legal? Para facilitar a memorização de vocês. Então, assim, o que é que fala Boyce-Codd? Boyce-Codd fala no conceito de superchave, tá? Em banco de dados, a gente é muito claro, por exemplo, o conceito de chave. Então, chave é o quê? É uma coluna que somente ela, ou um conjunto de colunas, determina um registro, tá? Por exemplo, eu tenho ali uma tabela empregado que tem CPF, nome e sexo. Somente o CPF, concorda comigo? Ele determina um registro diferente dos demais. Existe, por exemplo, mais de uma pessoa com o mesmo CPF? Não. Então, assim, só o registro é suficiente para dizer que só o CPF, perdão, é suficiente para dizer que o registro é único. Então, a gente diz que é uma chave. Mas olha só, vamos pensar sobre a seguinte ótica, né? Eu posso ter na minha tabela empregado CPF, não pode? Pode ter identidade ou não? Pode, né? CPF, identidade, posso ter nome e sexo. Aumentei agora uma coluna, tá? CPF determina, né, de forma única um registro dos demais? Sim, né? Apenas o CPF eu sei que o registro é único. Legal? E a identidade também? Também, né? Em tese, uma pessoa só pode ter uma única identidade. Então, tanto o CPF, perdão, tá? Vamos lá. Tanto o CPF quanto a identidade, ele é único para determinar um registro dos demais. Legal? Aí, quando eu faço assim, ó, a minha chave vai ser composta pelo CPF e pela identidade, o nome disso chama-se superchave. Isso é algo ruim em banco de dados. Você não precisa ter uma quantidade de colunas muito grande para compor uma chave primária. Ela tem que ser mínima, tá? Então, superchave é um conjunto grande de chaves, desnecessário. É um erro de modelagem, tá? Mas assim, como que eu caracterizo uma Boice Code? Olha só. Aí você olha para a coluna lá embaixo, né? Eu quero que todo mundo olhe agora para aquela coluna chamada, aquela tabela chamada aula. Na aula eu tenho o quê? Uma chave primária composta de aluno e de disciplina. Logo, aluno e disciplina, ele tem que determinar professor.
Se eu olhar o aluno, Renan, e eu olhar a disciplina banco de dados, você sabe que o professor é o Rômulo, beleza? Aluno Renan, disciplina banco de dados, Rômulo. Aluno Renan, disciplina português, professor, sei lá, Mário. Então, o aluno com a disciplina, ele determina qual que é o professor. Só que nesse caso aí existe um problema, que é o seguinte, ó, o campo professor, ele está determinando, né, um campo, parte de um campo-chave. Então perceba que não é transitiva. O que é a transitiva? A terceira forma, campo não-chave, determinando o campo não-chave. O que é Boice-Code? Campo não-chave, que é professor, determinando parte do campo-chave. Né? Parece com transitiva, mas na verdade agora ele está empurrando para o campo-chave, né? Que é a PK. Então isso aí caracteriza quando você olha para uma tabela uma forma normal de Boice-Code, que é uma transitividade, só que o seguinte, é um pouquinho diferente. Tá? Na terceira forma, campo não chave determina não chave. Aqui, campo não chave ou não primo determina parte do campo chave. Legal? Então, isso aí é um erro de modelagem, a qual você precisa ajustar para que você consiga tirar da terceira forma normal. Beleza? Tá? Vamos lá. Além dessa forma, a terceira, aliás, a Boice-Code, eu tenho ainda a quarta e a quinta, tá? Pessoal, a quarta e a quinta forma normal, elas são tão complexas que eu diria que é quase impraticável o cara elaborar uma questão prática sobre isso. Porque ele vai ter que ter numa 3 colunas, noutra 4 colunas, só para ele exemplificar um modelo de uma quarta e uma quinta forma normal. O que é que a gente costuma mais visualizar? Quando cai, que é bem raro, quarta e quinta forma normal, elas caem normalmente um conceito. E o conceito é: a quarta forma normal, ela utiliza uma dependência chamada multivalorada, tá? E a quinta forma normal, ela usa uma dependência chamada projeção-junção. Legal? Então, quase sempre quando cai quarta e quinta é só conceito. Mas, na prática, é muito comum cair primeira, segunda, terceira e Boice-Code. A quarta e quinta é bem raro, tá? Vamos lá, só para a gente entender um pouquinho essa quarta forma normal, que é a dependência multivalorada. Olha só, né? Então, assim, digamos ali que eu tenha uma tabela ali, onde eu tenha tombo, é como se fosse o número de um livro. Né? O livro ele tem um código, que é o tombo. Um livro ele tem um autor, que é o Silber Schatz. E um livro ele tem um assunto, que é banco de dados. Legal? Esse mesmo livro, ele pode ter um segundo autor. Então, perceba que o tombo ali ficou o mesmo livro. Aí tem o segundo autor, que é o corte, só que o assunto é banco de dados. Legal? Esse livro, ele tem aí tem um segundo livro, aliás, o mesmo livro ali, né? Cujo autor é o Silber Schatz e o assunto é SQL. Então, assim, dá uma olhada como que está essa modelagem. O que é que eu fiz aí nesse modelo? Eu criei o número de um livro, eu criei os autores dos livros e eu criei os assuntos, né? Olha só que coisa esquisita. Se nesse livro aí eu tiver 3 autores e eu tiver 5 assuntos, legal? Olha, 3 autores, 5 assuntos, eu vou ter que ter o quê? 3 vezes 5, 15 registros só para você mapear, né? né? A quantidade de autores e a quantidade de assuntos do livro. Legal? E na quarta forma normal, o que é que você vai? Você faz uma separação, né? Ou seja, você vai criar uma tabela que tem assim, só o número do assunto, aliás, só o número do livro, que é o tombo, e o número do assunto. Então, para o primeiro livro, eu tenho banco de dados SQL, 2 registros. E para os autores, eu tenho o Silber Schatz e o Potts, né? Para aqueles mais atenciosos, olha só, eu tenho nesse caso, assim, não deu muita diferença, que ficou 2 assuntos e 2 livros e acabou que virando 4 registros, tá? Mas se eu tivesse, por exemplo, 3 livros e eu tivesse 5 assuntos, eu teria na primeira linha 15 registros. E com ela modelada 3 e 5, né? O que dá 8, dá menos, tá? Então, a quarta forma normal, ela trabalha com esse conceito de dependências multivaloradas, tá? Aonde o seguinte, cada inserção de um registro ou remoção, eu posso mexer em vários ao mesmo tempo, tá? Em razão desse problema de modelagem. E na quinta, que é pior ainda, tá? A quinta forma normal trabalha com o conceito de dependência de junção ou projeção-junção. Normalmente PJ, projeção-junção. Legal?
E assim, e esse é o conceito que o quê? Dependendo da forma como você modela, quando você remove um registro, você gera uma inconsistência no dado. Então, assim, é super difícil você conseguir identificar e tratar a quinta forma normal. É por isso que normalmente a gente considera, pessoal, para fins práticos, um modelo bem normalizado quando ele chega à terceira forma normal. Nem precisa chegar no Boyce Code para dizer que ele está bem modelado, tá? Quarta e quinta é bem difícil de se alcançar, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu estava fazendo uma remoção, né, de um registro, em que, assim, a remoção de um registro afetava em remover clientes e produtos, tá? Então, assim, é bem difícil cair uma questão prática envolvendo quarta e quinta forma normal. Galera, para facilitar a memorização de vocês, né, eu criei uma tabela aqui que é um resumo daquilo ali. Enquanto eu vou falando o resumo, eu pergunto assim, se ficou alguma dúvida sobre algum assunto por enquanto, tá? Né, vai levantando a mão, sinta-se à vontade. E aqui eu estou fazendo como se fosse um resumão antes de a gente entrar na resolução de questão, tá? Então, assim, aí tem ali uma questão chamada o quê? No resumo, tá? Primeira forma normal, mesmo com o quê? Qual que é a característica dela? Atomicidade. Então, todos os dados têm que ser atômicos. De qual que é outra forma que eu aprendo? Eu não posso ter dado multivalorado e nem posso ter dado composto e a combinação deles que é o dado complexo. Como na segunda forma normal, ela não pode ter o quê? Dependência parcial. O que é dependência parcial? Parte da chave primária, e não toda ela, só parte, determinando um campo não chave. Legal? Eu tenho uma chave primária com duas colunas e apenas uma delas, que é a parte, sozinha determina um campo não chave. Isso é um problema de dependência funcional parcial. Terceira forma normal, dependência funcional transitiva. Nesse caso, eu tenho um campo não chave determinando outro campo não chave. Legal? Um campo que não é chave ou não primo, determinando um campo não chave ou não primo, afetou aí a terceira forma normal. Quarta, aliás, forma normal de Boyce Code, ela trabalha com o conceito de superchave. Nesse caso, eu tenho um campo não chave ou não primo, determinando parte de uma chave primária. É como se fosse quase que uma transitividade, né? Só que na posição contrária. Não chave, determinando parte do chave. Aí vem a quarta forma normal, que é a multivalorada, e a quinta forma normal, projeção, junção, tá? E agora a gente vai fazer algumas questões, só para a gente testar como é que a gente tá, pessoal? Olha só, questão número 1, ela pergunta o seguinte, né? Um processo de normalização aplicado com rigor, bastante rigor. Então eu uso primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, tudo, muito rigor nas tabelas de um banco de dados, ela poderá implicar o quê? Se eu utilizar muita normalização, o que é que ele vai gerar? Aí, letra A, ele vai gerar menor segurança no acesso ao sistema. Pessoal, normalização, ele afeta em segurança do sistema? Não. Não, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Então, se você tiver muito normalizado ou pouco normalizado, ele não mexe com insegurança de acesso a nada. Legal? Então, questão A não faz sentido nenhum. Letra B, quando eu crio muita normalização, né? Chego lá, por exemplo, na quinta forma normal, eu vou ter um menor desempenho em transações de consultas? Não. Sim. Sim. Quanto mais normalizado, mais vai afetar o desempenho. Legal? E tem muita questão que cobra o contrário, o aluno acaba escorregando. Quanto maior a normalização, menor vai ser o desempenho. Letra B, o gabarito dessa questão, tá? Vamos lá, C, vai ter uma maior redundância de dados nos arquivos? Vai ter mais dados? Ou vai ter mais tabelas? As tabelas. Vai ter mais tabelas. Mais tabela. E como tem mais tabela, acaba tendo menos dados, não é isso? Legal? Mais tabela, menos dados. Legal? Letra D, eu vou ter mais performance ou menos performance? Menos. Menos performance. Legal? E letra E, o modelo vai ficar mais simples quando eu normalizar muito? Não. Vai ficar mais complexo, porque tem mais tabelas para gerenciar. Então, perceba que essa primeira questão é uma quantidade gigantesca de questão que cobra essa mesma coisa, o que é e para que serve a normalização, tá, galera? Então, gabarito aí, letra B. Mandei para vocês já o material já marcadinho, tá? Aqui ele vai estar sem a marcação. Vamos lá. Questão número 2. Uma tabela em um banco de dados relacional. Perceba que para ter normalização tem que ser um banco de dados relacional. Ela está na primeira forma normal. Para estar na primeira forma normal, ela tem que ter o quê, pessoal? Dados atômicos. Atomicidade.
não pode ter atributos compostos, não pode ter atributos multivalorados, não pode ter a combinação deles dois, que é o complexo. Letra A. O número de atributos dessa tabela ela é limitado pelo SGBD? Tem alguma coisa a ver isso aí? Não. Ah, normalizei, Não. só pode ter 3 colunas, que é limitado. Não faz nenhum sentido, né? Bobeira total ali, né? B. Os atributos, que é coluna, do tipo caractere, char, né? Tipo caractere, eles não podem ter comprimento maior do que 30 se eu normalizar muito. Aí você, o que é que tem a ver uma coisa com outra, né? Nada a ver, cara. Nada a Então, ver. normalizar não implica no tamanho da dimensão de um campo ali. Tem nada a ver. É só a abobrinha que ele está tentando te enrolar aqui. Letra C. O número de registros dessa tabela, ele vai ser limitado? Olha, normalizei, ao invés de ter 100 registros, só pode ter 50. Faz algum sentido? Também não. Não. Nenhum, né? Tá? Perceba que é uma questão confusa, né? Letra D. Os domínios de todos os atributos, eles vão ser atômicos? Sim. Primeira forma atômica, né? Ou seja, cada coluna não pode ter campo que multivalorado, nem pode ter um campo que ele é composto, ou a combinação dos dois, que é complexo. Beleza? Então, gabarito letra D. Letra E, os domínios de todos os atributos, ele tem que ser do tipo inteiro, não pode ser caractere. Não faz sentido algum, né? Então, perceba que muitas questões, galera, é besteira, tá? Às vezes você não faz porque não consegue associar bem um conceito à questão. Legal? Então, letra D de dado é o gabarito dessa. Vamos lá, terceira questão, ela fala o seguinte. Observou-se que uma tabela de banco de dados relacional está na segunda forma normal. Né? O que é que fala a segunda forma normal, pessoal? Dependência o quê? Parcial. Parcial. O que Parcial. é dependência parcial? Parte da... Só existe problema na segunda forma normal se a chave primária for composta. Quando você olha, só tem uma coluna e ela estiver na primeira forma normal, automaticamente já está na segunda forma normal. Porque se é só uma coluna, como é que vai ser parte de uma coluna? Né? Quando você assim, está na primeira forma normal, olho para a tabela, só tem uma chave primária simples, também está na segunda. Né? Ele só não vai estar na segunda se parte da chave primária, pode ser 2 ou pode ser 3, parte, uma coluna da chave primária, determinar sozinha uma coluna que não é chave, ou um campo não primo. Beleza? Vamos lá. Aí ele fala a primeira forma normal, né? Aliás, está na segunda forma normal, pois além de estar na primeira, o que ela tem que ter? Dependência parcial. Aí ele fala ali na letra A, cada atributo, aliás, existe um número par de atributos na chave primária da tabela? É isso? Não. Esse é um problema? Não. O problema é se existir um número par de atributos, 2, 4, 6 ou qualquer que seja, e apenas parte da chave determinar um campo não chave. Isso que é o problema. Se tiver um campo par, 2, 4, não é problema, desde que toda a chave primária determine todos os campos não chave. Legal? B. Cada atributo não chave, ele é dependente de todos os atributos da chave primária? Ele falou o contrário, não é isso? Olha só, Sim. cada campo não chave, que não é chave, ele obrigatoriamente tem que ser determinado por quem? Pela chave primária. Mesmo a chave primária sendo composta. É isso que ele falou, tá? Cada atributo não chave da tabela, ou não primo, ele é dependente, ou seja, é determinado por todos os atributos da chave primária. Isso aí caracteriza exatamente o tratamento de uma segunda forma normal, ou seja, não existe aqui dependência parcial. Então, gabarito letra B de bola, tá, galera? Questão difícil, tá? C, todos os atributos são atômicos. Isso é o quê? Atômicos? Primeira forma normal. Primeira. Mas- Beleza? E aí ele complica, né? Contém exatamente o mesmo valor. Ali tem um erro, né? Letra D, os atributos da chave primária da tabela são do tipo numérico. Ah, tem que ser numérico para estar na segunda. Não tem nada a ver também, tá, galera? Letra D. E na letra E, os atributos não chave. O que é um atributo não chave? Que não pertence à chave. Eles são mutuamente dependentes. Né? Faz sentido isso? Né? Vamos lá. Os atributos não chave. Eu tenho, vamos lá, 4 colunas, A, B, C e D. Eu digo que A e B são chave, C e D não é chave. C determina D,
D determina B. É isso que ele está falando. Né? O que tem a ver isso aí com segunda forma normal? Nada, né? Beleza ou não? Beleza. Então, letra E não tem nada a ver. Pode ser o quê? Dependência transitiva, nesse caso aí, né? C determina D, determina C, né? Pode ser terceira forma normal e não segunda. Tudo bem? Então, perceba que é um assunto que ele não é simples de você ganhar, tá? Mas você ganhando esse assunto, você tem uma vantagem competitiva muito forte perante a sua concorrência. Legal? Vamos lá, questão 4. Para uma tabela estar na Boicicode, ela tem que estar em quê? Ela tem que estar na primeira? Sim, primeira, Além da primeira, tem que estar onde mais? segunda e terceira. E na terceira. Aí ele fala, letra A, não precisa da normalização na primeira? Errado, né? Errado. Precisa da primeira. B, precisa estar somente na segunda? Não, né? Também está normalizado na terceira? Por Sim. enquanto é melhor, né? O melhor seria se ele tivesse primeira, segunda e terceira, né? Mas quando ele fala na terceira, eu já entendo que tem que estar na segunda e na primeira, né? Legal. Tem que estar normalizada na quarta para estar na Boice Code? Não, né? Passou direto, né? Na quinta, mais ainda, tá? Então, qual que é o gabarito dessa? Letra C de casa, né? Tem que estar na terceira para estar na Boice Code, né? Tá? E se eu tiver na terceira forma normal, eu garanto que ela esteja na Boice Code? Não, depende da Não. superchave, né? Exatamente, cara. Eu tenho que estar na terceira e também tem que ter lá, tratar o problema da superchave. Vamos lá, questão 5. Uma relação que é também chamada de tabela, relação ou tabela, que contém grupos de repetição. Essa questão é casca duríssima, tá? Grupos de repetição, mas não contém dependência funcional transitiva. É quando você olha assim, ó, se ela não tem dependência transitiva, significa o quê? Que ela tem da terceira forma normal, não é isso? Beleza ou não? Se eu não tenho dependência transitiva, eu atendo a terceira forma normal, né? Primeira, atomicidade. Segunda, parcial. Terceira, transitiva, tá? Se eu não tenho dependência transitiva, eu, em tese, atendo a terceira. Mas para atender a terceira, eu tenho que entender o quê? A segunda, eu tenho que entender a primeira. Só que olha só o pega da questão. Ela fala que ela tem grupos de repetição. Galera, grupo de repetição é também conhecido por quê? Atributos? Composto. Não. Composto não. Multivalorado. Multivalorado. Olha o pegadinha dessa questão. Então, assim, se Então ela ela não está nem contém, normalizada, né? se ela contém grupos de repetição, legal, ela não está nem na primeira forma Na normal. primeira forma. Se ela não está na primeira forma normalizada. normal, ela está onde ela? Ela não está normalizada. normalizada. Então, essa questão é casca duríssima, tá? Então, essa questão, a letra B de bola, ela nem está na primeira, porque ela tem grupo de repetição. É como se fosse assim, ó, ela tem atributos multivalorados. Isso aí todo mundo ia acertar. Aí o cara deu ali uma maquiadinha e jogou grupo de repetição que está nos livros também, tá, pessoal? Ele extraiu dos livros aí. É um outro termo que é dado ali aos atributos chamados atributos multivalorados. Grupos de repetição. Beleza? Vamos lá, estamos já terminando. Questão 6, ela fala o seguinte, ó, eliminar. Quando eu elimino a dependência, eliminar, eu tratei, tá? Eu eliminei. Não existe mais dependência multivalorada. Legal? Não triviais de uma tabela, projetando para tabelas menores separadas e assim eliminando as anomalias de atualização associada à dependência multivalorada, DMV. O objetivo de qual forma normal? Tratar a DMV? 4. Quarta forma normal. Quando cai, pode entrar no que concurso técnico, é só conceituação. É só você lembrar assim, ó, quarta forma normal, multivalorada, quinta forma normal, projeção, junção, que você acerta quase todas as questões associadas a isso, tá? Aí você vai marcar aí letra D de dado, quarta forma normal que trata da dependências multivaloradas. E para a gente fechar isso aí, vamos lá, uma entidade de ligação possui uma chave primária composta pelos atributos que são chave primárias nas entidades ligadas a ela, tá? Ou seja, é relacionamento, né? Aí eu estou falando o conceito de quê? De integridade referencial. A verificação para saber se os atributos não chaves são dependentes total ou parcial da chave primária composta, com o objetivo de eliminar as dependências funcionais do quê? Dependências funcionais parciais. Né? Quem quer eliminar as dependências funcionais parciais? Quem é, pessoal? Segunda forma. Segunda. Quem quer eliminar a atomicidade?
Primeira. Primeira. Quem quer eliminar dependência funcional transitiva? Terceira. Terceira. Quem quer eliminar superchave? Ou, eu vou tratar de outra forma, um campo não chave determinando parte do campo chave. É assim que cai às vezes, para complicar, tá? É a voice code. Quando eu quero eliminar as dependências multivaloradas, eu trabalho com quem? Quarta. E quando eu quero eliminar as dependências de projeção, junção, às vezes só cai assim, ó, junção, para complicar. Aí eu estou aonde? Na quinta forma normal. Então, essa questão aí é letra E de elefante, tá, galera? E com isso, pessoal, eu acho que até fui bem extenso hoje, tá? A gente finaliza essa discussão de conteúdo. Só mais uma vez lembrando que hoje foi conteúdo, amanhã pode ser resolução de uma prova, pode ser uma tirada de dúvida. Eu posso marcar com vocês aí só para tirar dúvida. Romulo, explica para mim o conceito tal. Tem essa questão que eu estou com dúvida, tá? Pode ter encontros aqui, pessoal, que eu vou trazer gente que foi aprovada em concursos, tá? Vou trazer aqui, pessoal. Trazer um cara que foi aprovado no concurso da Marinha, vou trazer um cara que foi aprovado no concurso do TCU, né, um amigo, tá? Vou trazer um cara que passou no concurso da Polícia Federal. E às vezes, galera, o depoimento dele pode ser o que você precisa para ajustar o seu processo de estudo, a motivação que vai fazer com que você saia da sua zona de conforto e você consiga alcançar o seu resultado. Então, a gente vai ter esses encontros para o quê? Fortalecer a sua preparação, criar conexões, né? Permitir com que um aluno troque figura com outro, enfim, e para manter vocês ativos, cara, porque assim, passou uma semana, o que vai acontecer? Eu escuto toda semana, a semana... Pô, professor, eu não consegui fechar o ciclo porque a semana foi ruim. Escuto isso toda semana. Cara, sabe quantas semanas ruins vai aparecer na vida de vocês? Todas. Então, todas as semanas é ruim. Entendeu? O lance não é ter ou não ter uma semana ruim. Quando você coloca assim, ó, eu vou ter semanas que são... O que é a semana ruim? Complexa. Teve tanta tarefa que eu não consegui fazer as coisas. O problema não é ter uma semana ruim. O problema é o que você vai fazer mesmo tendo uma semana ruim. Entendeu? É por isso que eu digo, tem dia que eu sou 30%. E sou grato, agradeço a Deus por ser 30% hoje. Tem dia que eu sou 200% e acabo conseguindo, né, corrigir aquilo ali. O que é que eu procuro fazer a cada dia é fazer o melhor que esteja ao meu alcance naquele dia. O melhor vai ser no trabalho, vai ter recompensa. O melhor vai ser na sua família, que vai ter o quê? Um ambiente, um lar bacana. E às vezes o melhor que vai ser no seu estudo, que isso aí vai implicar em quê? Em você conseguir alcançar a sua tarefa. Ou seja, procure apenas ser melhor naquele dia. E entenda que tem dias que o seu melhor vai ser 30%, assim como tem dias que o seu melhor vai ser 300%, tá? Viva a cada dia, né, e busque nele aí a sua evolução. O mais importante é o seguinte, passou uma semana, você olha e fala assim, cara, eu sou uma versão melhor de mim mesmo, tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo? Alguma sugestão de conteúdo? Né? Eu já estou com marcado aqui, tá? A Juliana sugeriu para a gente falar um pouquinho sobre banda larga, banda passante, né? Ali a camada física de redes. Aí eu vou aproveitar para falar sobre a parte de modulação, tá? Falar o que é a modulação, aí amplitude, tempo, quadratura, código e algumas coisas mais, né? Que fazem parte ali da primeira camada de rede de computadores, que é um assunto que é mais voltado para engenharia do que para mais telecom, né? Do que TI, e é um assunto que tem recorrência, tá? E se tiver alguma sugestão, tá, galera? O pessoal depois manda para mim, que vai ser algo dos próximos encontros. Jaime, tem dúvida? Professor, boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite também. Uma sugestão de assunto Vamos seria lá. gerência de memória em sistemas operacionais, principalmente Gerência aquela parte de memória, de beleza. RFU, né? NFU. Beleza. Eu vou fazer até melhor, tá, Jaime? Nessa revisão que a gente vai fazer de memória, eu vou falar assim, ó, o processo, eu vou falar a diferença de swap em memória virtual, já começa por aí. Aí eu falo alocação quando você tem espaço em memória, né? First fit, next fit, você lembra lá? É um tipo Né? de alocação. Essa é fácil, todo mundo acerta, né? E eu É. vou falar quando você não tem espaço. Né? O que o aluno escorrega na questão é quando não tem espaço. Opa, não tem espaço, eu vou ter que decidir alguém que vai sair da memória para ceder espaço para alguém que vem do disco ocupar isso aí, né? Que são aqueles algoritmos mais cascudo, tá? E Então, memória assim... cache também. e falar um Memória pouquinho de cache é bem memória... complicada. Beleza, Cache. tá. Memória cache é Existem um assunto muitas um pouquinho... leituras. Tá, é um pouquinho diferente aí, Jaime, porque a memória cache está mais associada ao conceito de arquitetura de computador. Eu estou anotando aqui, tá?
A gente vai falar também sobre memória cache, né? Princípio da localidade temporal, espacial, memória cache nível L1, L2, L3, faz sentido? Memória cache, os tipos de endereçamento de memória, lembra lá? Direto, associativo por conjuntos, e assim, as formas que eu implemento escrita em memória cache. Lembra lá, escrita? Write-through, né? Essas aí a galera escorrega, tá? Inclusive, essa daí é mais difícil. Essa aí é quando cai uma questão dessa, você tem que sorrir, porque é uma questão difícil, é um ponto que só vocês que aqui estão vão ter condições de acertar isso aí, porque é super difícil entender do livro, tá? Tô anotando tudo aqui, pessoal. E assim, e quem ficou tímido, depois em off, vai mandando aí, né, os temas de assunto que a gente vai discutir, né, tudo isso aí. E assim, e as dúvidas que porventura surgirem, tá, galera? Manda para mim e eu vou finalizar, porque senão fica muito longo, tá? Galera, forte abraço a todos aí, fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro aí para tratar sobre novos assuntos, tá? Boa semana a Tchau, todos. tchau. Ô, professor. Então, pessoal, boa noite. Tchau, tchau, professor. Muito obrigado. Tchau, tchau.